Se você quer melhorar sua área comercial ou até criar ela, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou passar para você sobre 9 tópicos que são o mínimo essencial para um sucesso numa área comercial. Eu gosto de dizer que esses tópicos eles são o 80-20 de uma área comercial. Sem eles você não vai poder ter uma área comercial de alta performance. Na realidade você vai ter uma área comercial com muitas debilidades no seu funcionamento. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que se você assistir e executar tudo que eu falar aqui para você, no final desse vídeo você vai ter uma área comercial muito melhor. Então eu vou para minha tela aqui para a gente começar nesse debate. O mínimo para o sucesso comercial. E o primeiro pilar, né? Os primeiros 9 pilares são o ponto de interesse. Então eu gosto muito de falar de antes de pensar em faturamento, a gente tem que definir uma marca mensurável para que antecipe o seu sucesso. A gente tem que pensar que a área comercial ela tem uns pontos principais, né? E um dos pontos principais é pensar no que está no nosso poder. Então, se a gente pensar na área comercial e a gente começar a cobrar nossos vendedores só por venda em si, só pela a venda realizada, a receita fechada, que isso tem que ser uma meta também, mas não pode ser a única principal, a gente começa a desentender algumas métricas importantes da área comercial. Então eu sempre gosto de falar que a gente tem que ter um ponto de interesse de pilar na nossa área comercial, que ele antevém a venda. Então a gente tem que pensar que esse ponto de interesse na sua área comercial basicamente vai ser algo que, se a pessoa estar realizando aquilo com grande volume, com constância e bem, a gente vai ter vendas. Então pode ser uma reunião marcada, uma chamada de diagnóstico, né, que aquelas agendas chamadas de diagnóstico da sua empresa, 40 minutos de consultoria grátis, ou tryout, envio de proposta qualificada, dependendo se é mais um serviço, alguma coisa, né, mais produtizado, ou indicador antecipado para correção de rota. Então qual que é o sentido disso? É tu começar a montar um funil na tua área comercial. Porque se tu só metrifica vendas, tu não entende o que tá tendo problema. Se os vendedores não estão conseguindo uma boa quantidade, se os vendedores estão trabalhando mal, se os vendedores não estão trabalhando, o que está acontecendo? Então eu colocando um ponto de interesse, onde eu vou analisar aquilo e aquilo vai ser a meta do meu vendedor, a meta primária do meu vendedor, sabendo que se ele realizar aquela meta, ele vai conseguir ter vendas, a gente começa a entender muito mais onde estão as lacunas de melhoria no nosso negócio. Então, por exemplo, se eu vendo serviços de IA, né, eu vendo implementações de IA, em vez de eu pensar só na venda realizada, eu posso dar uma meta para o meu vendedor de reuniões marcadas, né? Então ele tem que marcar 3 reuniões por dia. E eu começo a entender que se ele não marca aquilo ali, eu tenho que melhorar, né? Porque eu sei que a cada 3 reuniões eu tenho uma venda, né? Então a gente começa a ter essas métricas. A cada 3 reuniões eu tenho uma venda. Em vez de eu cobrar a venda, eu vou cobrar 3 reuniões. Eu cobro 3 reuniões porque eu consigo entender se a pessoa está chegando aqui ou não. Ah, mas ele teve 3 reuniões, não teve nenhuma venda. E daí eu sei que ele está pecando aqui. Mas então a gente tem que ter um ponto de interesse antes da venda final. Por quê? Porque isso aqui é muito bom para tu medir a qualidade dos seus leads, a qualidade dos seus vendedores, a qualidade de tudo. E geralmente essa ação ela sempre leva à venda. Então se eu tenho uma métrica aqui de reunião marcada, eu sei que X reuniões fazem uma venda, eu só tenho que expandir em reuniões marcadas, não em venda em si. Porque senão o vendedor pode pensar que ele prefere não fazer reunião e começar a mandar só WhatsApp e tentar fechar a venda só pro WhatsApp. Mas a gente já entendeu que a reunião é uma parte importante, né? Então eu tenho que colocar a meta em reunião, porque eu sei que é importante e aquilo vai me levar à venda. Então a gente tem que ter esse ponto de interesse, que é o primeiro pilar. Pensar em alguma coisa no seu negócio que antevém a venda, uma coisa que se tu fazer, geralmente sai uma venda e é uma coisa replicável, uma coisa que ele pode buscar várias vezes informalizar aquilo. Para entrar nesse 9 pilares, eu tenho que pensar nesse ponto de interesse único. Vamos para a segunda parte. O segundo pilar é a lista de contato, né? Então essa aqui é a matéria-prima do comercial. Uma lista ruim destrói qualquer esforço de venda. Então vamos supor que eu venda pão. Eu vendo pão para padarias. Se o meu vendedor passa 20% do dia dele tentando vender isso, pão para uma ferramentaria, eu estou perdendo meu tempo. Perdendo meu tempo, eu não vou conseguir, eu poderia ter mais aquela meta principal do primeiro pilar, e eu conseguiria ter mais vendas. Então uma lista de contatos é extremamente importante. Se tu não tem uma lista com uma definição clara do CP, uma segmentação correta para evitar desperdício, uma manutenção constante dessa lista, né? Ser uma lista viva e atualizada, e pensar que qualidade é melhor que quantidade, a gente está jogando um jogo de 1990, onde eu fazia muita mala direta em revistas abertas e muitas coisas e eu não nichava aquilo para ter uma melhor demanda. A gente tem que pensar em lista de contato como se for o material onde qualquer vendedor vai trabalhar. Então por isso que tem tantas empresas que compram
compram listas, tem tantas empresas que buscam aplicativos de lista, porque eles sabem que aquilo ali é a coisa mais importante. Eu tenho um número de WhatsApp bom, eu tenho um e-mail bom, eu tenho um telefone bom para entrar em contato, pode mudar muito a qualidade das reuniões marcadas que eu vou ter e assim gerando vendas, por exemplo. Esse aqui é seu ponto de interesse. Então a lista de contato ela é muito importante. Tu tem que fazer algumas coisas claras, tu tem que definir para quem tu vende, quem é aquele público que tu melhor atende, né? E daí tu vai pegar aquele público e tu vai achar algum lugar que tu consiga pegar uma boa lista de contatos que tenha vários desse público e daí tu vai passar isso pro vendedor. Tu tem hoje em dia aplicativos de higienização, caso for preciso, ele higieniza a lista com os dados mais recentes e tu basicamente consegue ter uma lista melhor. Então os seus vendedores eles vão atirar mais certeiros, vai cair melhor e a gente vai conseguir mais vendas. Então, se tu não tem uma lista de contato, um público que tu sabe que gosta muito do teu produto e uma lista boa, viva, para o seu vendedor ficar ligando, ficar mandando mensagem, que for, qualquer tua estratégia ali de funil, tu tá perdendo, deixando muito dinheiro na mesa. Vamos agora para a próxima pilar. Script estruturado. Isso aqui é uma boa, porque muitas pessoas acham que isso aqui é perda de tempo. Então, cada contato deve seguir um método testado, não a intuição do momento. Então, vamos pensar assim. Muitos vendedores, muitas empresas de venda que eu vou fazer a gestão, acham que script é perda de tempo. Só que daí eu vou analisar os dados dele e geralmente quem não segue um script, ou ele está seguindo um script da cabeça dele, que ele aprendeu ao longo do tempo, mas é um script que ele já deixou, né? Então tem uma lógica de começo, meio e fim, ou eles é pior do que quem segue script. Eu gosto muito de falar que nas empresas a genialidade é depois do básico. Então sempre existem os vendedores geniais, que são aquelas pessoas que fazem do jeito deles, mas tem muita venda. E tu não vai brigar com esse cara. Esse cara ele tá te entregando o que tu precisa, só que as pessoas acham que isso é o padrão. Não, e o padrão são ser vendedores medianos, vendedores meia boca. E para isso tu precisa de scripts. Precisa então assim, entender o teu público-alvo, entender as dores desse teu público-alvo, pegar uma metodologia de script, pode ser o Spin Selling, pode ser o Channel Sales, pode ser qualquer metodologia, ou até uma metodologia própria, que se tu tem um vendedor muito bom, tu pode pegar umas reuniões dele que ele fez, umas ligações, ver o que ele fala, estruturar aquilo e passar para os seus funcionários. Além disso, fazer um livro de objeções. Então, o que é um livro de objeções? Basicamente, o cliente, a gente vê que vários clientes reclamam da implementação, né? Falam, mas como que isso funciona? Então, eu já tenho preparadinho aqui para o meu vendedor que quando o cara falar isso, ele vai ler isso aqui e ele vai resolver esse problema, porque a gente foi testado e validado. Então, esse livro de objeções, ele sempre vai crescendo, ele sempre vai se aperfeiçoando e tendo melhoras nesse livro de objeção. Então, toda vez, né, que um vendedor falar com alguém, ter uma objeção, ele busca no livro e se aquela objeção não existe ainda no livro, ele vai tentar enrolar ali na hora, ele vai colocar no livro e vai conversar com as outras pessoas para ver como eles podem quebrar isso na próxima vez. Assim tem uma inteligência viva comercial. Então assim, os seus vendedores têm que seguir um script básico. Não é para ficar engessado, não é que tipo assim, eles só podem falar aquilo, mas eles têm que entender uma lógica aqui de abertura, uma lógica de meio e uma lógica de fim. O que eles querem no fim, para chegar no fim, o que eles fazem no meio e como que eles dão para gerar um rapport. E daí dentro desse script mora a genialidade. Depois que o cara tem um alicerce, ele pode ser gênio e falar, mas eu percebi que o cara falou isso aqui, então em vez de eu seguir esse script, eu vou fazer isso aqui. Isso é a genialidade certa, de uma forma, essa é a criatividade de uma forma natural. Não tipo, tu falar, se vira, faz o que tu quer e é desse jeito. Não. Monte um script bom para sua área, faça um bom livro de objeções e dali tu vai ver que vão crescer grandes gênios que vão usar aquilo para melhorar. E mesmo as pessoas que não melhorarem, não fizerem gênios, elas vão usar aquele script e vai ser brutalmente eficiente. Outra coisa que tu pode fazer, que eu gosto muito nas empresas, é fazer um treinamento constante com roleplays, tá? Ou um treinamento constante de ligações. Basicamente, tu pega 1 hora por semana, 2 horas por semana e tu faz treinamento. Pega 2 vendedores, um ensina que é um cliente, ou tu mesmo ensina que é o cliente, e vai mandando objeções para eles vão tentando quebrar, tu fala o que eles podem melhorar e assim tu começa a criar melhores vendedores e realmente ter um comercial melhor. Então o script estruturado é muito importante. Não acho que todo mundo vai ser gênio, que vai tirar da cabeça e vai conseguir fazer isso. Tem um script bom que a partir daí cresce a genialidade. Quarta etapa, funil visível. Torna o processo transparente. A equipe precisa ver o progresso para agir. Eu sou muito adepto à gestão visível, tá? Eu acho o que não é mostrado para as pessoas e não é olhado constantemente, não é feito, tá? Não é validado. Então, principalmente na área comercial, onde a gente precisa de volume, precisa de vendas, metas, a maioria dos vendedores
vendedores ganham comissões ou bonificações, a gente precisa ter um funil visível para esses caras. E o funil visível, basicamente, eu falo, é ter um papel aqui, assim, né, um quadro ou uma TV que seja estar aqui e você colocar lá o funil da pessoa. Então a gente tem que ligar, daí de ligar a gente marca reuniões, dessas reuniões a gente manda uma proposta, dessas propostas a gente manda uma venda. E, lembrando do pilar 1, as reuniões são a minha meta. Então assim, ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou ter os vendedores, eu coloco aqui por dia cada vendedor e eu vejo quantos deles estão fazendo e qual é o resultado de cada um, né? Pode ser físico, pode ser no Google Sheets, deixar numa tela bem grande na TV, mas isso tem que estar todo dia visível. A pessoa tem que olhar e falar, pô, eu tô ali, o outro cara tá ali, o outro cara tá ali e a gente tá indo assim. E essa é a meta e a gente tá aqui, se a gente tá melhorando a meta ou tá pior ou tá na média. Então a gente tem que pensar nisso. O funil visível é muito importante para a maioria das áreas, mas principalmente para áreas de vendas, cara. Vendedores são pessoas com vontade, com ambição, eles são pessoas competitivas. Geralmente a área de vendas traz muitas pessoas competitivas, então isso é muito importante para a gente ver e realmente isso é até um próprio o ambiente expurga, porque se a gente vê vários vendedores indo bem e um indo mal, o cara vai se sentir tão incomodado que ele vai melhorar ou ele vai pedir para sair. Então a gente começa a criar um ambiente competitivo saudável. Então a gente tem que ter esse funil visível na sua empresa. Se tu não tem, tu tá deixando muitas lacunas invisíveis que você não deveria deixar. Então vamos pro próximo pilar. O próximo pilar é o preenchimento religioso. Esse funil que eu tô falando anteriormente, o CRM, por exemplo, só tem valor se for alimentado diariamente com dados reais e precisos. Então nada adianta tu ter um funil lindo que tu planejou, fez muito bonito e as pessoas não preenchem ou é muito difícil de preencher. Então tem que pensar em uma coisa bonita e funcional, que o cara, vamos supor que seja um quadro branco, o cara vai lá todo dia, anota e acabou. Anotou, tá ali, toca pau. E tem que ser religiosamente preenchido. Não pode, mas hoje foi ocupado e eu não fiz. Não, essa é a primeira tarefa que tu tem que fazer. Essas são as tarefas mais importantes que tu tem que fazer no seu dia. São, por exemplo, os MCIs da sua empresa. Então, assim, são aquelas metas claramente importantes que tu tem que preencher e ali é um. Então, assim, mas o vendedor faltou, outra pessoa tem que fazer por ele. Mas o vendedor tá muito ocupado. Azar, tem que fazer isso vem primeiro de tudo. Por quê? Porque tu monta uma cultura, daí tu começa a montar uma cultura de preenchimento para isso, preenchimento do funil, preenchimento do CRM, preenchimento de propostas corretamente, daí a gente começa a fazer uma responsabilidade, porque muito vendedor só gosta de ligar, conversar, tacar papo, não gosta dessa parte organizacional, só que ela é tão importante quanto. Então a gente tem que ter esse preenchimento religioso em tudo que os vendedores façam. E se algum vendedor fala que isso não é necessário, etc., a empresa não é dele, ele tem que fazer, ele é pago para vender e para fazer o que a empresa precisa. Então, precisa ter esse preenchimento religioso de metas, né? De funil, de CRM, do que seja. Sexto, identificar gaps. Então, beleza, a gente tem o pilar 1, que é uma meta, que eu quero chegar naquela meta e eu passo para eles. Eu tenho um funil visível, eu tenho uma boa lista de contatos, né? Eu tenho aqui preenchido diariamente aquele funil. Então agora, depois de 1, 2, 3, 4 semanas, eu começo a identificar gaps. Onde nesse meu funil está quebrando, né? Então se eu tenho muitas ligações e poucas reuniões, talvez eu esteja ligando para as pessoas erradas. Então talvez a minha lista esteja ruim, certo? Se eu tenho bastante ligações, bastante reuniões, mas poucas propostas enviadas, ou a minha reunião tá ruim, eu tenho que entrar na reunião, fazer um treinamento para melhorar a reunião, ou eu ainda tô atingindo um público um pouco errado. E daí eu tenho que melhorar algumas coisas. Se as minhas propostas estão boas, eu tenho bastante propostas, mas eu não tenho bastante vendas, então eu necessito ou melhorar minha proposta, ou mandar a proposta fazer uma ligação junto, falando fica aí, ou fazer um follow-up de proposta, né? Ou depois de alguns dias dar um desconto numa proposta, ver se o meu preço não está muito maior do que o mercado. Então assim, identificar gaps. A partir do momento que eu tenho uma meta principal, eu tenho um funil, eu tenho ele preenchido religiosamente, eu em teoria tenho uma lista boa, eu consigo identificar cada parte do meu funil onde está o problema. E daí a gente vai ajustando gargalos. Então vai surgir o primeiro gargalo, que é a primeira parte que quebrou. A gente vai consertar essa parte. Daqui a pouco a gente vai ver que outra parte vai quebrar. A gente vai consertar essa parte. A gente vai indo assim, vai consertando os gargalos rapidamente, testando, inteirando e realizando rapidamente. Então identificar os gaps são muito importantes. Então depois que eu tenho tudo aquilo,
Por isso que os primeiros 5 pilares são essa preparação, para eu ter uma base sólida, técnica, para eu poder agora identificar os gargalos da minha empresa e melhorar a minha empresa. Então, depois que eu tenho tudo isso estruturado, eu começo a identificar gargalos que vocês vão ver que tu vai começar a fazer muito mais vendas, porque tu vai ver onde os teus vendedores pecam e onde tu pode melhorar, e melhorando isso, tu vai gerar muito mais vendas. Então, vamos para o próximo. 7º pilar, medidas de direção, 4DX. Isso aqui não é muito famoso no Brasil, pelo menos muitas pessoas não conhecem, mas define ações preditivas que garantem o seu futuro. Então, vamos pensar... Isso aqui eu vou ter um vídeo inteiro sobre medidas de direção, que é uma cultura de gestão que eu gosto muito, eu acho que ela é muito válida para a maioria dos mercados, mas... Primeiramente, a gente pode pensar aqui para uma área de vendas que a gente tem que ter 2 metas principais para essa medida de direção. Então a gente tem que pensar que as medidas de direção são 2 metas principais que são mais importantes do que qualquer outra coisa, e o que qualquer outra coisa a gente vai executar. Aqui, como é um vídeo de comercial 80/20, eu não vou entrar no brutalmente assim técnico e sofisticado. Eu vou colocar 2 metas principais que vão resolver 90% dos problemas. A primeira meta é o topo do funil. Então a primeira meta a gente tem que garantir volume constante na nossa entrada. Nada adianta eu ter esse funil bonito se eu não tenho muita pessoa entrando, né? Então vamos supor se eu não tenho muita ligação, né? Que seria, nesse caso, o topo do funil que a gente exemplificou. Se eu não tenho muita ligação aqui em cima, nada importa quantas reuniões eu vou ter, nada importa quantas propostas eu vou enviar e quantas vendas eu vou fazer. Porque, primeiro, eu não tendo muita entrada, uma entrada constante, eu não consigo analisar as outras corretamente e eu também não consigo ter previsibilidade de nada. Eu basicamente vou olhar aquilo ali e vai ter dias que eu vou vender, vai ter dias que não. Então, na área comercial, comercial, a gente fala que comercial também é muito volume, né? É muita constância e volume. Então, uma meta principal que tu pode aplicar para o seu comercial é sempre ter volume constante de entrada. Então, se tu atua por ligação, cold call, vai ter que ter X ligações por dia. Coloca uma meta grande. Se tu faz e-mail marketing, vai ser X e-mails por dia. Se tu faz WhatsApp marketing, vai ser X por dia. Se tu faz tráfego, vai ser X criativos por dia. Se tu faz indicação, vai ser X proposta de indicação por dia. Então assim, tu vai sempre ter uma meta, então vamos pensar que a gente tem 2 MCIs brutalmente importantes e uma vai ser sempre encher o teu funil de lead, encher o teu funil de volume para depois tu ir trabalhando ali dentro e melhorando. E a outra meta que eu coloco aqui no 80/20, que tu pode se usar diferente, mas para mim então eu tenho um funil gigante crescendo. A partir do momento que eu tenho muita pessoa entrando, eu consigo entender que eu vou conseguir analisar todos os outros funis. Analisando todos os outros funis, eu tenho uma outra meta de gargalo principal, que é focar na maior limitação atual. Então, por semana, eu vou olhando isso é uma meta. Então, assim, tu tem que fazer isso independente que a tua casa pegue fogo. É a coisa mais importante, é uma meta claramente importante. Então, assim, por semana, eu vou olhar aquele funil e vou ver onde teve o problema e eu vou consertar. Vou conversar com o vendedor, vou conversar com outras pessoas, vou fazer o que seja, mas eu vou consertar aquele problema para a semana seguinte. E toda semana tu vai fazendo isso. Por quê? Porque com essas 2 metas a gente tem 80/20. Muita pessoa entrando e consertando os erros. Então, com cada vez que entra a pessoa eu conserto um erro, eu tendo a ter mais vendas. Daí eu vou jogando mais pessoas, vou consertando mais erros, vou tendo mais vendas, tem um funil previsível de vendas. Isso é o que mais importa para uma empresa. Então essas são as medidas de direção. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Até se você quiser esse vídeo, comente. Mas agora vamos para o próximo pilar. O próximo pilar é uma rotina de acompanhamento. O sucesso comercial exige um ciclo contínuo de supervisão e melhoria. Então, basicamente, nada adianta tu ter um comercial, alguns vendedores lá e tu não fazer nada com eles e cobrar, né? Tu só chega para cobrar. Tu é o chefe que cobra e não ajuda em nada. Então, a gente tem que ter medidas para olhar, analisar, melhorar os vendedores e melhorar o nosso comercial inteiro. Então, reuniões semanais de revisão de resultados. Semanalmente a gente pode ver os resultados e onde a gente está de acordo com a meta. Supervisão diária para correções rápidas. Então é sempre bom, se alguém tem alguma dúvida e está disponível, já vai, ajuda ele para corrigir rapidamente. E daí a gente tem um ciclo aqui, que é delegar, fiscalizar e treinar. Esse ciclo eu uso na maioria das empresas, que basicamente é o quê? A gente delega, cada funcionário que tu contrata, querendo ou não, tu tá delegando alguma coisa, tá delegando uma função para ele. Então tu delega essa função inicial. Tu fiscaliza para ver o que está acontecendo. Tu vê o que ele errou, tu treina para melhorar. Então tu delega de novo, fiscaliza de novo e treina de novo. É um ciclo eterno. Sempre vai delegar, fiscalizar e treinar. E isso também na área comercial.
Então você usa esse ciclo para tu pensar nos seus funcionários e consistência na cobrança e no apoio. Então a cobrança e o apoio são como se fosse uma mesma corda. Tu vai puxando um pouco para cobrar mais, tu puxa um pouco para dar apoio, tu vai brincando com essa corda, tu vai ajudando e vai cobrando os seus funcionários, né? Porque a gente tem que pensar que na área comercial é necessária a cobrança. Todas as áreas são necessárias cobrança, mas a área comercial é brutalmente necessário tu cobrar meta, tu analisar a meta, tu ver o que a pessoa tá errando, tu melhorar com a pessoa e ver também se o vendedor é ruim, talvez ter que trocar para outro de mercado. Então esse é o 8º pilar, agora vamos para o último, que é cultura da ação. Aqui é uma cultura que eu acho muito importante na empresa inteira e principalmente na área comercial. Nenhuma desculpa é aceita, o foco é resolver o que impede o resultado. Então, não tem chororô. Eu não tô fazendo isso por causa disso. Resolva. Mas a gente não faz isso ainda por causa disso. Resolva, faça, comece. Eu não faço isso por causa daquilo. Comece, não para de chorar. Então, resolução imediata de bloqueios. Tem um bloqueio que realmente bloqueia uma operação. Tu como dono, tu como gerente da área comercial, tu como um vendedor que quer se tornar alguma coisa melhor na vida, tu tem que resolver rapidamente aquilo, se realmente é um bloqueio que não dá para fazer. Autonomia para cobrar soluções. Tu tem que deixar os seus vendedores terem autonomia para chegar aqui e falar, pô, isso aqui tá ferrando nosso trabalho, a gente precisa consertar. Eles têm que ter essa autonomia, eles não podem ter o medo, e quando eles fizerem isso, tu tem que realmente resolver, porque tu tem que dar as ferramentas para eles poderem trabalhar para ti. Itens travados vão para uma pauta prioritária, então assim, se eu tenho um item travado, eu não consegui resolver hoje, cara, aquilo aí eu tenho que me coçar para resolver aquilo é muito importante resolver. E mindset orientado à solução, não ao problema. Então, a gente não pode ter vendedor que fica chorando por qualquer probleminha, eu não fiz isso por causa daquilo, e eu perdi a venda por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Não, ele tem que resolver os próprios problemas. As pessoas têm que ser autônomas e a gente tem que pensar nisso. Então, basicamente, esse vídeo é para falar assim, o grosso para ter uma área comercial decente, né? Não entrei em nenhuma parte refinada, uma parte muito técnica, uma parte dos maiores refinos, mas eu gosto de falar que isso aqui é um 80-20. Se tu seguir isso aqui na tua área comercial, tu vai ter uma área comercial melhor do que 85% das empresas. Eu entro em várias empresas para ver área comercial e poucas empresas têm o básico, que é isso aqui. E como eu sempre falo, primeiro existe o básico, depois existe a genialidade. Então tu tendo o básico, depois tu vai aperfeiçoando, melhorando. Mas nada muda se tu não ter o básico. Não adianta tentar colocar genialidade nas coisas se não tem um alicerce para fazer o básico daquilo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.